Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula e na aula de hoje nós vamos aprender a compartilhar um diretório através da rede. Muito bem. Pessoal, olha só, os diretórios são os recursos dos sistemas operacionais que nós podemos utilizar para organizar os arquivos que nós usamos no nosso computador. Então, basicamente uma pasta ou um diretório você vai criar e você vai colocar ali os seus arquivos de forma hierarquizada, de forma que você consiga também identificar mais facilmente os arquivos que você guarda, né? Nós temos inúmeros exemplos de várias pastas, inclusive o próprio sistema operacional ele já tem um conjunto de inúmeras pastas ali para gente. Então, se você vier aqui no menu iniciar, você vai ver que por padrão você tem aqui já uma pasta chamada documentos, uma pasta chamada imagens, uma pasta chamada músicas, né? Então, se você der um Windows E no teclado, você vai abrir aqui o meu computador, né, o Windows Explorer, e aí você tem aqui a estrutura de pastas, pasta documentos, imagens, músicas e vídeos do seu computador. Bom, e você também pode criar outras pastas. Então, por exemplo, vindo aqui em documentos, se eu clicar com o botão direito novo, né, eu vou estar criando aqui uma pasta. Então, por exemplo, documentos do trabalho. Eu posso criar também aqui uma outra pasta, documentos pessoais. E por aí vai. Então, é possível que você tenha um determinado diretório compartilhado na rede, de forma que os usuários da rede eles possam acessar, né, o seu compartilhamento e, consequentemente a isso, esses usuários vão conseguir acessar os seus arquivos através da rede. É lógico que essa é uma funcionalidade excelente, né, para a sua rede e com certeza vai reduzir o seu tempo aí com relação a compartilhamentos usando pendrives ou coisa do tipo. Você pode usar a própria rede para fazer isso. Então, a gente vai fazer aqui um exemplo simples. Eu vou clicar em computador e vou abrir os C2 pontos aqui dessa máquina. Pessoal, uma coisa interessante, é importante identificar que toda vez que você criar uma pasta compartilhada, eu sugiro, né, que você crie essa pasta compartilhada sempre fora de perfis de usuário, como por exemplo meus documentos, desktop. O ideal é que essa pasta ela fique num lugar neutro, como por exemplo a raiz. Não precisa ser em C2 pontos, é porque a nossa máquina aqui de fato só tem C2 pontos, mas você pode criar esse compartilhamento aí numa raiz qualquer de um diretório. Você pode reservar um diretório específico só para o compartilhamento, tá? A gente vai criar aqui uma pasta, a gente vai chamar o nome dessa pasta de arquivos. Criei uma pasta arquivos aqui, vou abrir a pasta arquivos e dentro dela eu vou jogar aqui alguns arquivos. Só como exemplo, coloquei ali um bitmap, um arquivo de texto, vou colocar uma pasta compartilhada também, vou colocar aqui, pronto, 4 arquivos. Beleza. E aí agora eu espero que essa pasta, né, ela esteja acessível a partir dos usuários da minha rede. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho nessa máquina o IP 10.8.254.1. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com o botão direito na pasta arquivos, né, e vou clicar em propriedades. Aqui na aba Propriedades, vou clicar na aba Compartilhamento. E depois eu vou clicar em Compartilhamento Avançado. Beleza. Você está aqui a opção Compartilhar essa pasta. O nome do compartilhamento ele pode ser diferente da pasta original, caso você queira, né? E aí você vai aplicar. Uma vez que você compartilha a pasta e aplica, você precisa clicar aqui no botãozinho Permissões e identificar qual é o nível de permissão que você quer dar para os usuários. Então, clico aqui os usuários todos. Nós temos o controle total. Nós temos a opção de alteração, caso você queira que os seus usuários eles alterem os arquivos. E você tem aqui a opção leitura, né, que vai fazer com que
os usuários eles possam simplesmente visualizar os arquivos que estão contidos na sua pasta. Eles não vão poder alterar nada. Ele pode até baixar, pode até copiar os arquivos, mas ele não pode mexer na pasta. Então, o nível de permissionamento que você vai dar para o seu compartilhamento ele vai variar em função da sua aplicação, certo? Então, pessoal, nós vamos deixar aqui mesmo a opção de somente leitura, certo? Vou dar um OK, OK de novo, e vou dar aqui um OK mais uma vez. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai testar a partir da própria máquina que eu fiz o compartilhamento, certo? Então, como é que eu faço esse teste aí? É muito simples. Você abre o executar da máquina e você vai digitar assim, ó, contra barra, mais o IP do compartilhamento. Então, 10.8.254.2. Vamos aguardar. Na verdade, o compartilhamento é final 1, né, pessoal? Então, vamos alterar aqui o IP. Vamos lá, barra, 10.8.254.1. Ok, agora sim, utilizei o IP certo, né? Ele já abriu para mim aqui a janelinha do compartilhamento e eu já posso ver aqui uma pasta chamada arquivos, que é uma pasta compartilhada. Eu vou dar 2 cliques aqui na pasta. Opa, show de bola! Então eu tenho aqui os 4 arquivos que eu tinha colocado localmente lá na pasta, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse mesmo processo, só que a partir de uma outra máquina da rede, certo? Então vamos lá. Beleza. Vamos agora aqui de uma outra máquina. Vou abrir o executar e vou colocar lá o IP da máquina, 10.8.254.1. Vou dar um OK. Beleza, e ele já abriu para mim aqui a mesma janelinha, né, basicamente, do compartilhamento. Então, eu vou abrir aqui a pasta arquivos e olha o que acontece se eu tentar criar um novo diretório aqui. Então, você verifica, identifica que ele diz que eu preciso de permissão para criar. Eu vou tentar novamente. Vou ficar tentando e ele não vai deixar eu criar nenhum diretório, né? Então, também vou tentar excluir aqui alguma pasta. Vou clicar em Delete, vou dizer que sim. E aí ele diz que eu não tenho permissão para excluir. Tá? Então, vou cancelar. E agora nós vamos voltar para a máquina. Beleza. Então, pessoal, olha só. Eu vou abrir aqui de novo meu computador. Novamente na pasta arquivos. Vou clicar com o botão direito e vou lá em propriedades. Vou voltar lá em compartilhamento. E vou em compartilhamento avançado mais uma vez. Vou lá em permissões. E dessa vez eu vou dar controle total, só para a gente ver a diferença, né? Eu vou dar um OK. OK novamente, vou fechar. E vamos ver agora o que acontece se eu tentar acessar essa mesma pasta a partir da rede e tentar fazer algum tipo de alteração lá. Vamos ver? Muito bem. Vou abrir o executar aqui. Vou dar um OK. Beleza, eu estou com a pasta aberta aqui. Certo? Bom. E aí, vamos clicar lá em arquivos. E vou tentar agora criar uma pasta aqui. Opa! Você repara que agora ele já deixa eu criar a pasta. Por quê? Porque eu alterei o permissionamento lá na máquina onde eu efetuei o compartilhamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses 2 arquivos aqui e vou excluir eles. Vou dizer que sim. Beleza. Efetuei a exclusão tranquilamente e normalmente. Então, pessoal, esse é apenas um exemplo simples de um serviço de rede muito interessante, muito eficaz, que pode ser feito, né, quando você tem um ambiente de rede aí plenamente funcional. Tá legal? Bom, nós vamos encerrar assim mais uma aula e até a próxima.